Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente em todos os corações aqui nesta noite. Que nós possamos descansar no Senhor. Que nós possamos colocar as nossas vidas diante de Deus e dizer: Senhor, Tu és o meu Deus. Tu és bom para mim, Tu és misericordioso. Meus queridos, eu gostaria de mesmo assentados, os irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de Miqueias, profeta Miqueias, e nós leremos o capítulo 6, como iniciamos pela manhã. Mais uma vez, só lembrando os irmãos que Miqueias é um dos profetas menores que está já no fim do Velho Testamento. Vocês vão pegarem aqui Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias, Abacuque, Naum, Miqueias, vindo de trás para frente, do Novo Testamento para trás. Os irmãos vão encontrar logo Miqueias, logo depois de Naum. Ouve agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão, te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheça os atos de justiça do Senhor. Com quem me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado de minha alma? Ele te declarou ao homem o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. A voz do Senhor clama na cidade, e é verdadeira sabedoria temer o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade, e o detestável efa minguado. Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de peso enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Assim também passarei eu a ferir-te, e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Comerás e não te fartarás. A fome estará nas tuas entranhas, removerás os teus bens, mas não os livrarás. E aquilo que livrares, eu entregarei à espada. Semearás, contudo, não cegarás. Pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite. Pisarás a vindima, no entanto, não lhe beberás o vinho, porque observaste os estatutos de Ongue e todas as obras da casa de Acabe, e andaste nos conselhos deles. Por isso eu farei de ti uma desolação, e dos habitantes da tua cidade um alvo de vagas. Assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. Senhor nosso Deus, fale ao nosso coração nesta noite, ó Deus. Estamos com a tua palavra aberta diante dos nossos olhos, que ela tenha guarida nos corações que estão ouvindo nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, como nós falamos pela manhã, nós vivemos dias difíceis num país corrupto, num país difícil, num país onde 1% das pessoas mais ricas concentram 30% de todo o tesouro do país. Um país de difícil relacionamento. O governo é um governo difícil, impostos altos. Como é difícil viver num país onde muitas vezes os poderes civis eles tomam posse de forma tão cruel do que a população recebe. Como é difícil viver num país desse, numa sociedade onde os valores são distorcidos.
Falamos algumas estatísticas pela manhã terríveis, onde o Brasil se situa como um dos países mais corruptos do mundo, onde há uma diferente distribuição de renda enorme, um país onde é difícil viver. Não era difícil também na época do nosso querido profeta Miqueias. Não era difícil. Ele estava vivendo uma realidade muito parecida. Miqueias, conforme capítulo 1, verso 1, ele profetizou durante os governos do rei Jotão, Acais, Ezequias, de Judá, que governaram aproximadamente 740 anos antes de Cristo. Miqueias foi contemporâneo do profeta Isaías. Isaías, um dos profetas maiores, ele foi treinado, ele foi educado numa sociedade melhor. Ele vivia em Jerusalém e a sua profecia se deu em Jerusalém. Miqueias não, Miqueias ele ficava no interior de Judá. Possivelmente Miqueias já era um ancião e era um criador de animais ou um agricultor, e ele foi chamado para ser profeta. E Miqueias defendia aqueles que não tinham voz. E Miqueias acusava de forma muito corajosa o Estado, os juízes. Miqueias foi muito corajoso. Miqueias não se deixou se corromper. Por mais que dessem a ele a oportunidade de corrupção, ele não se deixou corromper. Um profeta corajoso, que acusava, que apontava os erros de uma sociedade terrível, iníqua. Essa era a realidade do profeta Miqueias. Em Miqueias capítulo 3, verso 8, ele declara que ele era repleto de força do Espírito de Deus. E ele era forte porque ele não se deixava corromper. Ele disse: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio do juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Oséias era um servo do Senhor corajoso, que não se deixou corromper. E durante todo seu período profético, ele faz várias denúncias. E aqui, algumas denúncias no livro, como nós destacamos pela manhã. Eu quero lembrar os irmãos de forma rápida, como nós falamos pela manhã. Primeiro, Miqueias denunciou o aparelhamento do Estado para saquear o povo, como está em Miqueias capítulo 2, verso 1 e 2. Ele fala que o governo estava pronto para saquear o povo com impostos altos, fazendo o povo sofrer. E Miqueias faz uma séria denúncia, dizendo que o Estado estava aparelhado para saquear a população. Outra denúncia que ele faz em seu livro está em Miqueias capítulo 3, verso 2. Ele denuncia a inversão de valores da sociedade. Ele diz que a sociedade tem valores invertidos. E ele faz uma séria denúncia à sociedade, sem medo. E ele denuncia a inversão de valores, como hoje existe. Em terceiro lugar, ele faz outra denúncia, o canibalismo dos líderes políticos. Miqueias capítulo 3, verso 1, 3 e 9, verso 10, que ele fala que os líderes, aqueles líderes políticos, eles se lançavam na política não com o objetivo de defender o bem comum, mas para defender os seus próprios interesses. E Miqueias denuncia os líderes políticos. Em quarto lugar, ele faz uma denúncia da corrupção do poder judiciário. Miqueias capítulo 3, verso 11, ele diz: o poder judiciário é corrupto, os juízes estão vendendo sentenças, os desembargadores estão vendendo sentenças, o poder judiciário é corrupto. E ele faz uma séria denúncia do poder judiciário. Em quinto lugar, ele denuncia os poderes constituídos, o executivo, o judiciário. Eles estavam juntos na prática do crime. E ele denuncia de forma corajosa. Miqueias faz em sexto lugar, uma denúncia da corrupção na religião, como está em Miqueias capítulo 3, 5 e 11. Ele diz: a religião, os sacerdotes, eles estão vendendo seus cultos para terem benesses. É o que tem acontecido hoje. Nós temos visto, irmãos, estratégias
de pastores e lideranças de igreja para superlotar igrejas, não se preocupando na pregação da palavra. O que eles querem é encher a igreja. Que perigo! Trazendo doutrinas erradas, trazendo até mesmo heresias. E assim as igrejas superlotam. Que perigo! E Miqueias faz uma séria denúncia da corrupção na religião. Que denúncia terrível! Em sétimo lugar, ele denuncia a corrupção na família. Vê que situação estava a época de Miqueias. Não era diferente dos dias de hoje. Miqueias capítulo 7, verso 6, ele diz: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da própria casa. E ele denuncia a corrupção nas famílias, as famílias destruídas. Famílias destruídas, filhos não obedecendo pais, irmãos não tendo paz entre eles, brigas por causa de lutas, muitas vezes por causa de questões financeiras, os irmãos se ameaçando. E Miqueias faz uma séria denúncia: as famílias estão perdidas, filhos desobedientes, irmãos desunidos, pais perdidos. E Miqueias denuncia. Qual é o resultado disso tudo, dessa realidade? O resultado, meus irmãos, é a decadência e o caos da sociedade. Como está em Miqueias capítulo 7, verso 2, ele diz assim: pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça o seu irmão com rede. Terrível situação. E Miqueias, na sua maravilhosa profecia, ele faz sérias denúncias corajosas. E ele denuncia. E qual é o resultado, irmãos? O inevitável tribunal de Deus, o justo. E aí vem o tribunal de Deus. Irmãos, vejam bem, Deus, ele não se relaciona com o ímpio. Deus não chama ao tribunal essa sociedade corrupta, os políticos corruptos, os juízes corruptos, os desembargadores corruptos. Deus não vai chamá-los à justiça, nunca, porque Deus não se relaciona com o ímpio. Deus não tem relação com o ímpio. E o próprio Deus diz: eles estão andando a passos largos do inferno. Não há relação de Deus com o ímpio. E aí, o que acontece? Simples. Deus chama a igreja à justiça. Deus requer da igreja atitude, porque o mundo está assim, porque a igreja não tem feito a sua parte. A igreja não tem atuado como ela deveria. A igreja não tem apontado corrupção. A igreja não tem feito o papel que ela deveria fazer. E Deus chama Israel, a igreja, para um tribunal. E eu gostaria agora de mostrar o tribunal de Deus. Eu gostaria de mostrar o tribunal de Deus agora. Ele chamando o povo de Deus à responsabilidade, irmãos. Ele nos chama a sermos responsáveis pela situação do mundo caótica. E veja o que acontece. Ele faz uma descrição da cena do tribunal. No capítulo 6, Miqueias começa a fazer uma descrição da cena do tribunal. Eu gostaria que você fosse comigo. Veja o que acontece. Verso 1. Ouve agora o que diz o Senhor. Levanta-te. Veja que Deus não fala para o mundo. Para o mundo, Deus não tem relacionamento. Para o ímpio, Deus não se relaciona. Ele sabe que o ímpio está caminhando para o inferno e irá para o inferno. Deus não tem relacionamento nenhum com o ímpio. Deus não é pai de todos, como a sociedade diz que Deus é pai de todos. Deus não é pai de todos. Deus é pai somente daqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O resto dos homens são criaturas de Deus. A Bíblia não diz que o homem é filho de Deus. Nunca foi. Deus só tem um filho, que é Jesus Cristo. Nós somos filhos adotivos de Deus. Por quê? Porque aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Fomos transformados pelo Espírito Santo. E aí Ele nos adota. Mas Deus não tem relação com isso. Veja que o profeta Miqueias, ele descreve a cena do tribunal. Ouve agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz.
Ouvi montes, a controvérsia do Senhor, e vós duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. O tribunal está instaurado. O tribunal está instaurado. Miqueias mostra o tribunal de Deus instaurado. E agora, irmãos, vem a promotoria. E a promotoria faz algumas acusações. Veja que tribunal maravilhoso. Agora vem as acusações da promotoria. Verso 3. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi. E enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheça os atos de justiça do Senhor. A voz do Senhor clama à cidade, e a verdadeira sabedoria temer o nome. Ouve, ó tribos, aquele que a cita. Aí irá na casa do ímpio os tesouros da impiedade, e o detestável efa minguado. Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na tua boca. Meus irmãos, que sérias acusações. O que Deus está dizendo à igreja é: acorde, vocês não estão vendo a injustiça? Vocês não estão vendo que a mentira está espalhada, que a corrupção está detestável, que Deus abomina esse comportamento do homem? E Deus chama a atenção do seu povo. E aí, meus irmãos, vem a defesa do réu. Verso 6. Com quem me apresentarei ao Senhor? E me inclinarei ante o Deus excelso. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Essa é a defesa do réu. O que eu devo fazer para o Senhor? Será que eu preciso realmente aumentar os despojos? Será o que eu devo fazer para agradar o meu Deus, que agora nos acusa enquanto igreja, nos chamando a atenção para exercermos nosso papel de cristãos, não ficarmos vendo as coisas acontecerem de braços cruzados? E vem aí a resposta da promotoria, verso 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Vocês não entenderam o que Deus quer. Deus não quer que você aumente os despojos. Deus não quer que você aumente os sacrifícios. Deus não quer isso. Deus quer humildade. Deus quer compromisso. Deus está querendo compromisso com o seu povo. Relacionamento estreito. É isso que Deus quer de você. Deus requer de nós, irmãos, enquanto igreja, compromisso com Ele, amor, justiça, comportamento cristão. Deus não quer mais do que isso de nós, não. Deus espera de nós um compromisso real com Ele, que nós possamos crer no Senhor, estarmos envolvidos com Ele. Deus quer compromisso, Deus quer seriedade, Deus quer relacionamento com a sua igreja. E como é que nós devemos nos relacionar com Deus? Famílias estruturadas, que os pais possam ser verdadeiros sacerdotes dos seus filhos, ensinar os filhos, sentá-los na mesa, ler a palavra do Senhor com eles, dizer: o nosso Deus foi quem nos criou, é quem nos sustenta, tudo o que temos e somos vem dele, é dele. E não pais que terceirizam a educação dos filhos e somem. Deus quer dos irmãos compromisso, amor, relacionamento, respeito. Deus quer entre os irmãos respeito, carinho. Deus quer entre os casais
relacionamento estreito, verdade, justiça. E Deus quer uma igreja em comunhão com Ele, o adorando. Deus está querendo isso. Mas logo depois, irmãos, Miqueias ele descreve a sentença, a grande sentença do Deus justo. Verso 13 do capítulo 6 ele descreve a sentença. A partir do verso 13 até o 16 ele diz assim: assim também passarei eu a ferir-te e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Comerás e não te fartarás. A fome estará nas tuas entranhas, removerás os teus bens, mas não os livrarás. E aquilo que livrares, eu lhe entregarei a espada. Semearás, contudo não cegarás. Pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite. Pisarás a vindima, no entanto, não lhe beberás o vinho. Porque observaste os estatutos de Omri e todas as obras da casa de Acabe, e andaste nos conselhos deles. Por isso eu farei de ti uma desolação, e dos habitantes da sua cidade um alvo de vaias. Assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. Meus irmãos, Deus requer de nós compromisso, porque senão Ele não nos abençoará. Aquele que não tem um compromisso com o Senhor, não adianta trabalhar, estudar e querer ser abençoado, não adianta. Deus abençoará aquele que tem compromisso com Ele. Deus abençoará e ouvirá aquele que quer um relacionamento com Deus. Deus abençoa um cristão que fala: Senhor, eu sou limitado, mas eu dependo de Ti. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu sei que vem de Ti. E é a Ti que eu vou entregar, nada é meu. Um cristão que está tendo zelo por aquilo que Deus nos confiou, sua família, sua esposa, seus filhos, seus bens, sua profissão. Deus requer de nós, irmãos, compromisso com Ele. É isso que a palavra está dizendo aqui. Deus quer compromisso com Ele. O profeta Miqueias, ele trouxe uma palavra de juízo a anunciar, irmãos, que Deus usaria a Síria como instrumento de julgamento contra o seu povo. E o que o profeta ele profetizou aconteceu. Os assírios marcharam contra Samaria e destruíram Samaria no ano de 720, 722. Destruiu Samaria. Deus deixou que os assírios invadissem Samaria e destruíssem, acabassem com Samaria. E foi o que o profeta profetizou. Acontecerá. Preparem-se, porque vocês não têm ouvido a voz do Senhor. Deus deixará acontecer desastres. Interessante que os assírios, sob a liderança do rei Senaqueribe, irmãos, também avançam contra Judá. E eles chegam até os portões de Jerusalém para invadir Jerusalém, como está em Miqueias, capítulo 1, verso 8. E no verso 8, nós vamos ver que o profeta Miqueias, ele faz essa profecia e acontece. E ele começa a dizer para o povo: olha, preparem-se para o exílio babilônico vai vir. Preparem-se para o exílio babilônico, ele chegará. E vocês precisam de uma restauração. Essa é a preocupação do profeta. Vocês precisam de uma restauração. Vocês pagarão o preço da desobediência. Vocês pagarão o preço da distância do Senhor. Deus não abençoará as suas vidas. Mas veja, irmãos, que a palavra de Deus, ela nos traz diante das situações difíceis a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. Que na mesma profecia do capítulo 7, eu gostaria que você fosse comigo. No verso 7, vê o que o profeta Miqueias diz. Ele traz uma profecia de restauração para aqueles que recebem o Senhor como seu Deus e reconhecem os seus erros. E ele diz: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Verso 18: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão
do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Verso 19: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Esse é o nosso Deus, o Deus da misericórdia, o Deus mesmo que diante da justiça de um povo que não reconhece Ele como Deus soberano, como aquele que nos mantém, aquele Deus presente, Ele traz a misericórdia. Ele traz a misericórdia. E por isso, irmãos, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, é a causa de não sermos consumidos. O nosso Deus é um Deus justo, que vê tudo que está acontecendo. Nada passa despercebido diante de Deus, nada. Na frente da nossa igreja aqui está o caos. Você não precisa andar mais que 5 metros para você ver o caos estabelecido. Pessoas totalmente perdidas. Você não precisa ir muito longe para você ver uma sociedade totalmente pervertida, com valores distorcidos. Você não precisa ir longe para ver o caos estabelecido de um governo impiedoso, ou talvez até da falta da estabilidade governamental no nosso redor. E nós, enquanto igreja, devemos fazer a diferença. Enquanto pessoas, enquanto cristãos, devemos fazer a diferença, falando a verdade, acusando a injustiça, defendendo o inocente. Lembro muito que meu menino, quando era pequenininho, eu sempre dizia a ele: menino, não deixe coleguinha seu nenhum seja judiado pelos outros. Quando você perceber que os outros coleguinhas estão colocando um apelido no coleguinha seu, ou talvez usando alguma coisa para diminuí-lo, colocando um apelido e zombando dele, não deixe. Una-se a ele e diga: não façam isso, eu não admito que vocês façam isso. Não deixe ninguém ser oprimido diante dos seus olhos, não deixe. Defenda o inocente. Defenda. E meu menino sempre era assim. Sempre lembro, na classe dele tinha um menininho com síndrome de Down. O melhor amigo desse menino era meu filho, porque ele via naquela criança a inocência, a dependência. Como era bom, como era agradável ver essas coisas. E meus irmãos, nós enquanto cristãos, nós estamos vivendo dessa forma, defendendo o inocente, defendendo aquele que precisa de uma voz, sermos a voz de alguém que talvez não tenha. Nós precisamos acusar a injustiça. Não podemos aceitar o suborno. E não podemos estar silenciosos diante do suborno. Fale: você está errado. Isso está errado, você não pode subornar. Isso é erro, isso é roubo, isso é furto. Nós, enquanto igreja, precisamos ter voz, apontar os erros e dizer que não aceitamos. E dizer que não comungamos com esse tipo de atitude. A igreja precisa ter voz. E o que Deus requer de Israel e de Judá aqui, no tempo de Miqueias, é que eles saíssem dessa mesmice e avançassem diante da sociedade para fazer uma mudança. Nós precisamos mudar. Fazemos a nossa parte. Lembro muito de uma história de um passarinho, um bem-te-vi, que a floresta estava pegando fogo e o bem-te-vi corria, botava o biquinho na cachoeira e voltava para o fogo e jogava aquela gotinha. Depois voltava na cachoeira e a floresta pegando um fogo terrível e chegaram os animais maiores, falaram para ele: você acha que com esse biquinho seu você vai apagar o fogo?
ele respondeu: olha, se eu vou apagar o fogo, eu não sei, mas estou fazendo a minha parte. Estou fazendo a minha parte. Meus irmãos, nós vamos fazer a nossa parte. E como eu falei pela manhã, nós temos feito. Essa igreja aqui é uma bênção. Ela tem feito a parte dela. Ela é uma igreja que não fecha durante a semana. Eu vejo várias igrejas aqui fechadas. E só abrem para ter reuniões. A nossa igreja não vive aberta com crianças da comunidade aqui dentro. Perceba os nossos bancos rasgados, irmãos. Esses bancos estão rasgados porque durante a semana toda as crianças vêm sentar neles. Os nossos ar-condicionados, a manutenção é mais cara. Porque durante a semana, várias vezes, esse espaço aqui é usado. Para que a comunidade sente aqui, a comunidade senta aqui. Tem vezes que eu fico até meio que envergonhado, porque vi umas mulheres com as roupas terríveis, não sabem nem se vestir. Mas coitadas, elas não têm nem alguém para dizer. Quem tem que dizer somos nós. E elas sentam aqui. A nossa igreja é uma bênção. Porque é uma igreja que enfrenta uma realidade. E é muito difícil. É caro. Porque o nosso ar-condicionado poderia passar a semana desligado. E só ligar na reunião de oração, no domingo, a manutenção ia ser barata. Mas a manutenção cara é que ele vive ligado. Os outros ar-condicionados aí vivem ligados a semana toda. E a nossa igreja tem feito o papel dela, dentro da nossa realidade. Temos feito a diferença. Hoje, no sepultamento de seu Raminho, logo depois que eu falei, um dos filhos dele estava até fumando. Chegou para mim e disse assim: pastor, queria dizer um negócio para o senhor. Lá na hora que nós levamos o caixão para colocar no túmulo, ele disse, um dos filhos dele, eu nem conhecia, nunca vi. Ele disse, ele disse assim: eu conheço o seu projeto. Eu disse, que projeto? O Barnabé. Eu disse, o projeto Barnabé não é meu, é da igreja. Eu sou pastor da igreja, o projeto da Barnabé é da igreja. Então, o projeto Barnabé é uma bênção. Eu conheço o projeto Barnabé, é uma bênção. Então, irmãos, a nossa igreja tem feito um papel importante. O que a gente pode fazer? Poderíamos ter aqui 1000 crianças, mas não temos condição. Então, temos a quantidade que podemos. 100 e poucas. Temos feito a diferença. Os crentes precisam fazer a diferença também, todos juntos, cada um dando o seu testemunho, onde mora, ajudando a igreja aqui. Venha aqui, ajude o nosso projeto, una-se, porque o inimigo tem bombardeado esse projeto o tempo todo, bombardeado a igreja, porque nós temos feito a diferença. Se você não pode ajudar financeiramente, passe aqui e diga: Antônio, irmã Cibele, eu poderia doar aqui um tempinho. Eu vim aqui ajudar, pelo menos aconselhar as crianças, descascar alguma coisa, uma batata, eu ajudo na cozinha. Eu posso na quarta-feira. Você vai ser bem visto, bem quisto aqui, venha ajudar, venha contribuir. Irmãos, graças a Deus, a nossa igreja tem feito a diferença numa sociedade corrupta, perdida. E as crianças têm vindo aqui, serem acompanhadas por psicólogas, crianças que os pais nem sabem, vêm para cá e a psicóloga atende e orienta. Temos um trabalho de pedagogas aqui, uma pedagoga acompanhando as crianças que têm dificuldade de aprendizagem. Elas percebem, os pais não sabem de nada, não têm a mínima noção de quem são essas crianças, como elas estão, e nós temos cuidado. Então, irmãos, eu sou grato a Deus, de uma aplicação bem prática de uma mensagem dessa, pelo que nossa igreja tem feito, que nós não deixemos de fazer o que temos feito. Projeto social, atendendo a comunidade, que nós possamos aumentar esse projeto, para atender melhor. Que privilégio! Lembro muito de Dona Leni. Há alguns anos atrás ela ainda cortava o cabelo, hoje ela não está cortando mais.
porque ela está com dificuldades físicas e idade também, a pessoa tem que parar um tempo certo tem que parar. Mas quando ela cortava o cabelo, lembro dela dizer à minha esposa, mande as crianças aqui que eu corto o cabelo das crianças do projeto, e ela cortava. Já teve época dela trazer a cadeira do salão dela para cá para cortar cabelo aqui, dando o seu tempo, contribuindo com a sua parte. Irmãos, nós precisamos nos unir para fazermos a diferença num país desigual, num país onde as crianças não têm acesso, num país onde as famílias não têm acesso. O Estado, infelizmente, não distribui a renda como deveria. Que nós possamos fazer a diferença. O nosso Deus é um Deus justo. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. E Ele requer da igreja. Ele quer da igreja uma atitude. Ele não quer uma igreja parada, morta. Ele quer uma igreja que o adore. Mas Ele quer uma igreja presente. Que a sociedade veja essa igreja como uma igreja atuante, uma igreja presente. A nossa força é o Senhor. Agora não esqueça, irmãos, diante dos nossos fracassos, das nossas falhas, dos nossos erros, o nosso Deus nos perdoa, é o Deus da misericórdia. Esse tribunal aqui não é um tribunal condenatório, é um tribunal que nos chama a pensar, a refletir. É um tribunal que não nos condena, porque o sangue de Jesus Cristo nos livrou de qualquer condenação. Vê que coisa maravilhosa. Mas é um tribunal que nos chama à reflexão. O que eu tenho feito? O que eu posso fazer melhor? O que eu posso fazer para mudar esse contexto? Para terminar, eu gostaria de falar um testemunho nosso, que eu falei pela manhã e eu queria repetir aqui. Quando nós estivemos nos Estados Unidos, estivemos na casa de cristãos brasileiros que nos levaram da Flórida para o Alabama. Nós viajamos 12 horas, chegamos no Alabama e fomos impactados com a realidade maravilhosa daquele estado. Os Estados Unidos hoje é um país que tem mudado muito, sim, mas ele ainda colhe o que a igreja do passado fez. Fomos impactados por um estado ortodoxo. O estado do Alabama, embora tenha a pena de morte ainda no estado do Alabama, uma coisa que nos chamou a atenção foi que lá não tem casa de prostituição. No estado do Alabama não existe casa noturna, é proibido. O governo proíbe casa de prostituição, casa noturna. É proibido. Que coisa tremenda! No Alabama, o governo proíbe jogos de azar. É proibido. Ninguém pode jogar jogos de azar no Alabama. É proibido. Nas esquinas do Alabama, o que nós mais vimos é a igreja batista, a igreja congregacional, a Assembleia de Deus, a igreja presbiteriana, cheio de igrejas cristãs, cheio, estado superlotado de igrejas evangélicas. Tem mudado? Tem. Infelizmente, mas ainda colhe-se bênçãos do passado, de uma igreja que foi forte, de uma igreja corajosa, de homens que lutaram. Eu tive o privilégio de subir a escada, as escadas da casa de Martin Luther King, pastor batista. Martin Luther King, lá em Montgomery, no Alabama, ele não admitiu a segregação racial. Quando os negros eram humilhados, e diante de uma cena de uma negra ter sido humilhada dentro de um ônibus, porque foi forçada por uma mulher branca de descer, pelo fato dela ser negra, eles começaram uma grande luta contra a desigualdade racial. Eu estive lá naquela calçada, eu e minha esposa, eu disse, que privilégio eu andar na calçada de um homem desse que teve coragem de expor a sua vida por não aceitar a segregação racial, de querer união. E ele tem uma grande frase que ele dizia, um dia
os Estados Unidos verá 2 jovens caminhando juntos de mãos dadas, um negro e um branco. Que coisa linda! E ele deu a sua vida. Fomos na igreja dele, onde ele foi pastor. Fomos na igreja batista. Eu falei, Sibeli, eu preciso pisar nessa igreja. De homem que teve coragem. E na esquina, onde a primeira vez Martin Luther King se uniu com homens junto com ele, deram as mãos contra a grande perseguição racial. Na mesma esquina, eu juntei eu, minha esposa e os filhos, damos as mãos. Do lado da maçonaria, onde eles faziam parte, a maçonaria. Do outra esquina, onde estava a rua da casa dele. Que privilégio, irmãos! Andamos na cidade toda a cidade impactada por um homem desse. Ruas com o nome dele, prédios com o nome dele. Um lugar justo, um lugar mais igual. Mas por que tudo isso aconteceu? Porque no passado houve cristãos que não aceitaram a injustiça. Não aceitaram a corrupção e lutaram contra. A pergunta que eu faço para terminar a mensagem é: por que a nossa igreja não tem feito isso? Diante de tanta corrupção, de tanta injustiça, por que a nossa igreja continua calada? Em silêncio. Quando eu falo isso é num contexto global. Que nós, irmãos, na Igreja Presbiteriana da Torre, possamos fazer a diferença. Possamos lutar contra a injustiça. Possamos acusar a corrupção. Possamos ajudar os necessitados. Possamos ser a voz de quem tem voz, de quem não tem voz. Que nós possamos nos fortalecer enquanto cristãos. Mas mais do que isso, nos relacionarmos com Deus. Deus quer de nós um relacionamento estreito, compromisso com Ele. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por Tua palavra, que nos fortalece, que nos encoraja, que nos supre de força para lutarmos contra a injustiça, contra a corrupção, contra uma sociedade desigual, para ajudarmos os necessitados, sermos a voz dos excluídos. Mas mais do que isso, nos relacionarmos com o Senhor, reconhecendo o nosso Deus como um Deus soberano sobre as nossas vidas e sobre a nossa família. Abençoe cada um nesta noite aqui. Derrame a Tua graça e a Tua misericórdia, como assim escreveu Miqueias. O Deus da misericórdia, que Ele possa ser misericordioso para conosco. Que nós possamos sair daqui gratos, abraçados, alcançados pela graça e misericórdia de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos,